Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor técnico de ensino religioso. E hoje nós temos mais um encontro, certo? Mas antes de começar a nossa aula, mando um abraço aqui para a nossa professora intérprete de Libras, professora Isabela, e a Ana Macário do Som, e a todos vocês, estudantes do Fundamental do nosso estado, e também aos professores e professoras. Mas qual será o tema da aula de hoje? Na tela podemos observar a continuação de As Correntes Filosóficas, mas hoje será a escolástica. Vejam só, vamos conhecer essa corrente filosófica, lembrando sempre que aqui nós damos o quê? O pontapé inicial. Você, estudante, com o seu professor, com a sua professora, com os seus colegas, vão pesquisar mais sobre a escolástica. E, para falar de escolástica, também teremos que falar de quem? Tomás de Aquino. E é isso aí. Vamos adiante. Trago para vocês uma reflexão. Sempre em nossas aulas, trago uma reflexão. Qual será? Acompanhem comigo. Vamos ver. Antes de mais nada, ela é a forma de observar a realidade que procura pensar os acontecimentos além de sua aparência imediata. Mas quem é esse ela? Entenderam? É a filosofia, é o conhecimento. Justamente é aquilo que nós aqui já debatemos muito. Filosofia, amor à sabedoria. Então, ela, a sabedoria, ela, justamente o que? Esse conhecimento, ela tem por obrigação abrir os nossos olhos ante a realidade, aos acontecimentos, e justamente essa questão, aparência, acontecimento, realidade. E vamos adiante. Aqui trago para vocês a pergunta, mas o que é a escolástica? O que é essa corrente da filosofia? Na tela, acompanhem comigo. O termo escolástica refere-se à produção filosófica que aconteceu na Idade Média, entre os séculos 9 e 13 depois de Cristo, em comparação, não é isso, com a patrística, que é a vertente anterior da filosofia medieval. A escolástica está situada em um período de intensidade do domínio católico sobre a Europa. Na tela, eu convido a vocês a observarem essas palavras que estão em destaque. Escolástica, que nós já sabemos, a Idade Média, a patrística, a filosofia medieval, o domínio católico sobre a Europa. Essas palavras que estão em destaque, elas serão norteadoras de nossa exposição de hoje. E vamos adiante. Ainda continuando sobre esta pergunta, o que é a escolástica? Vejam só, acompanhem comigo. É uma vertente do pensamento filosófico produzido pelos intelectuais da chamada, olha aí, filosofia cristã. Essa vertente tem como principal representante Tomás de Aquino. Olha aí o nome importante, que utiliza do pensamento aristotélico, Aristóteles, o grego, para pensar sobre questões inerentes à fé. Essa articulação entre pensamento racional e religioso chama a atenção novamente. Pensamento racional e religioso, inclusive, é a principal característica da filosofia escolástica. Voltando aqui, eu gostaria de destacar bem o que nós falamos aqui no final. Vejam só, a articulação entre o pensamento racional e o religioso. É uma marca característica da escolástica. E convido a vocês, mais uma vez, observarem essas palavras em destaque. Filosofia cristã, Tomás de Aquino, pensamento racional e religioso. São palavras, como eu posso dizer, norteadoras dessa nossa exposição. Então, até aí, nós já temos o quê? Filosofia cristã, Tomás de Aquino, pensamento racional e religioso, e também o nome de quem? Da influência de Aristóteles. E vamos adiante. Aqui ainda trago para vocês mais informações, certo?
sobre a escolástica. Olhem aí, o nome da escolástica, ou de escolástica, é fortemente marcado pela tentativa de conciliar aquelas duas instâncias. Quais são? A fé e a razão. Nesse período, a influência exercida pelos povos árabes que haviam migrado para a Península Hispânica, certo? Foi fundamental para a produção de articulações do pensamento cristão. Olha aí, cristão com a filosofia aristotélica. Então aqui nós temos o pensamento cristão, nós temos a filosofia aristotélica, fé, razão, povos árabes, é importante lembrar disso, e a Península Hispânica. Vamos ver aqui, ainda nós temos o filósofo Averroes, certo? É um dos nomes de destaque nesse processo, pois ele foi um dos comentadores, ou seja, dos estudiosos maiores de quem? Do pensamento de Aristóteles. Então vejam só, fé, razão, a Península Hispânica, os árabes, essa tentativa de conciliar a fé e a razão, e nós temos o filósofo Averroes. Então vamos lá, vamos adiante. Mas quem é este filósofo? Na tela nós temos aqui uma representação de quem seria ele, mais ou menos. Aí vejam só, seus trabalhos filosóficos incluem numerosos comentários sobre Aristóteles, motivo pelo qual Averroes ficou conhecido no Ocidente como o comentador. Também serviu como juiz e médico. Vejam só, por que o comentador? Porque ele comentava as obras de quem? O pensamento de Aristóteles. Lembram daqueles gregos que nós estudamos? Sócrates, Platão, e aqui nós temos a filosofia aristotélica. Então, em tudo isso, quando nós falamos de escolástica, é justamente essa tentativa de união entre a razão e a fé. E vamos caminhar adiante. Mas quem é Tomás de Aquino? Vamos agora entrar, conhecer um pouco sobre Tomás de Aquino. Vejam só, as articulações entre as questões metafísicas e as da ciência naturais são acionadas por Alberto Magno, Santo Anselmo e São Tomás de Aquino, por exemplo, como instrumentos para combater os problemas enfrentados pela fé cristã. Quais serão? Nesse sentido, eles empreenderam lutas contra a heresia e o paganismo e também a não aceitação de Deus. Aqui nós temos alguns nomes importantes desse período. Alberto Magno, mais uma vez, Santo Anselmo, e nós temos a figura do Tomás de Aquino, e nós temos esse combate contra o paganismo, a heresia e não a aceitação de Deus. Isso aqui é uma breve, claro, exposição do que seria a escolástica, o que seria a importância desses grandes nomes. E aqui nós temos escolástica. Essa tentativa de mostrar a você, estudante, o que é. Vejam só, os conhecimentos da astronomia, da física e biologia são utilizados pelos pensadores da escolástica para compreender e explicar o mundo natural e Deus. Eles estudavam e ensinavam, além das questões inerentes ao sacerdócio e à Bíblia, as chamadas artes liberais, um conjunto formado por 7 áreas que nós veremos do conhecimento, que são agrupadas em 2 grupos. Aí vejam só, a ciência natural e a fé. Vejam só que nós temos a astronomia, a física, a biologia. Então isso é importante que você conheça. A questão da escolástica, essa questão, mais uma vez, repito, razão, fé. E vamos ver aqui. Aí quando a gente fala de escolástica, de imediato temos que lembrar escolas, universidades. E vejam só, aqui nós temos, dada a necessidade de formação em larga escala de sacerdócios, de padres no caso, e da forte implicação cultural e educacional para a fé católica, promovida pelo Império Carolíngio, a Igreja Católica criou o quê? Escolas e universidades, para justamente o quê? Para a formação de novos padres e a divulgação desse conhecimento. Vamos ver, essa criação das escolas motivou o nome do período. Então, escolas, escolástica, é importante lembrar. Vejam só, então o nome aí, escolástica,
escolas. E essa questão, e quando a gente fala Império Carolíngio, mas o que é o Império Carolíngio? Na tela, nós podemos ver. Acompanhem comigo, olhem na tela. Vejam só, aqui nós temos aí em amarelo, aqui, olha, o reino dos francos, aí nós temos o Império Carolíngio. Foi um grande império dominado pelos francofônicos, ou seja, aqueles que falam francês, na Europa Ocidental e Central, durante o início da Idade Média. Era governado pela dinastia carolíngia, que governava como reis dos francos desde 751 e como reis dos lombardos na Itália a partir de 774. Aí nós temos o quê? Império Carolíngio, certo? Nós temos aí justamente francofônicos, aqueles que falam francês, 751, 774. Nós temos aí um mapa aí mostrando um pouco a vocês o que seria esse Império Carolíngio em amarelo. Vamos adiante. Mas quais seriam as características mesmo da escolástica? Vamos ver quais seriam as características. Por conta da valorização cultural do ensino, olha aí, escolástica, ensino, universidade, escola. Além do resgate a Aristóteles, aí você vai ver mais uma vez que Aristóteles vai representar o quê? A razão. E nós temos a Bíblia, a fé. Imperou durante a escolástica uma intensa mobilização para o conhecimento das questões metafísicas, vejam só, além da matéria metafísica e das ciências naturais. Então, a fé já abordada nos escritos dos pensadores cristãos, desde o século II, passa a ser encarada em conjunto com a razão. Então, o que está aí em vermelho, certo, define um pouco melhor para vocês, estudantes, o que seria a escolástica. Então, veja só, a fé já tínhamos, precisávamos de um arcabouço o quê? Da razão, do estudo. É por isso a necessidade de formar escolas e universidades. Mas eu falei baseados no pensamento de Aristóteles. Quem é Aristóteles? Aqui nós temos. Aristóteles foi um filósofo grego durante o período clássico na Grécia Antiga, fundador de uma escola, certo? Chamada de Peripatética e do Liceu. Além de ter sido aluno de Platão, ele foi aluno do filósofo Platão e professor de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Isso aí é um pouco sobre Aristóteles. Que tal você, estudante, com o seu professor, pesquisar mais um pouco sobre quem é Aristóteles, a importância dele para o pensamento ocidental? E aqui nós temos o quê? A figura de Tomás de Aquino. Lembrar sempre que falar de escolástica tem que se falar de Tomás de Aquino. O maior representante da escolástica foi teólogo e italiano, filósofo italiano. Tomás de Aquino nasceu em 1225 e morreu em 1274. Ele é conhecido como o príncipe da escolástica, o maior nome da escolástica. Aqui nós temos uma representação que seria ele. Ele foi um frade católico, na tela podemos ver, né? Foi um frade católico da Ordem dos Pregadores, cujas obras tiveram enorme influência na teologia e na filosofia, principalmente na tradição conhecida por nós como que escolástica. E ele é tido como que também doutor da igreja. Então aqui nós temos uma representação de Tomás de Aquino, esse homem que tentou o quê? Fundamentar a fé. Então é importante conhecer isso aqui. Aí no caso, olhem só que nós temos nesse método, os métodos certos da escolástica, de aprendizagem, de diversas disciplinas, estavam inseridos no currículo, as quais estavam divididas em trivium e quadrivium. Veja só, trivium, 3, não é? Então o que é o trivium? Gramática, retórica e dialética. Aí nós temos a segunda, que é o quê? O quadrivium, que nós temos a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. No caso aí nós temos 7 disciplinas. Vamos adiante. Ainda mais um pouco sobre Tomás de Aquino. Ele nasceu na cidade italiana de Nápoles e foi um dos maiores representantes dessa vertente. Ele sistematizou aspectos do cristianismo
apoiados, sobretudo, na filosofia aristotélica de Aristóteles. Então, aqui, eu acho que nós já estamos chegando um pouco, conhecer mais, não é isso? Aquilo que falei tanto a vocês, embasar a fé cristã. Olhem só, sua filosofia ficou conhecida como tomismo. Quando ouvirem falar de tomismo, lembrar de Tomás de Aquino. Os principais temas explorados por Tomás de Aquino são... Vamos agora conhecer os temas da filosofia dele. Vamos ver aqui? Acompanhe na tela, certo? Vamos lá. Realidade sensorial, tudo o que sentimos na realidade. Princípio da não contradição. O que é? Estudo sobre as dicotomias entre ser e não ser. Princípio da substância, relacionado com a essência do ser e de seus aspectos não essenciais. Princípio da causa eficiente, a necessidade de existência em relação ao outro, ou seja, ser necessário. Princípio da finalidade, trata-se do objetivo, ou seja, da razão de ser de todas as pessoas. Princípio do ato e da potência, o ato demonstra o que está sendo realizado, enquanto a potência refere-se ao que se pode realizar. Esse processo resulta no processo de mudança. Esses princípios, estudantes, voltando para mim, são princípios que vocês poderiam estudar com o seu professor de filosofia, professor de história ou de outro componente, que se interesse em estudar um pouco mais sobre a escolástica, conhecer mais isso. E como a gente falou em universidades e escolas, a necessidade de fundar sacerdotes, certo? Para a igreja, esse conhecimento sistemático, nós temos na tela uma representação de uma figura, de uma iluminura, que nós temos aqui justamente de que é um ensino de teologia ou de filosofia em uma universidade. Nós temos aí o professor, certo? E nós temos os educandos, os estudantes embaixo, escutando a voz do mestre. Então, é justamente a escolástica, escolas, universidades, o conhecer, o saber fundamentar a fé. E aqui nós temos a escolástica, foi o quê? Foi uma filosofia que esteve inspirada nos ideais dos filósofos gregos, Platão e, sobretudo, o seu discípulo Aristóteles, além de ter uma fundamentação cristã baseada nas revelações contidas na Bíblia Sagrada. Eu acho que até aí nós já estamos aprendendo muito bem sobre o que é a escolástica. E lembre-se que, na tela, vamos ver alguns pontos. Lembre-se que, na Idade Média, a igreja possuía grande poder e comandava diversos aspectos sociais, políticos e econômicos. Essa é a questão. Lembrar da Idade Média, lembrar da Igreja Católica e sua influência nesse período. Tomás de Aquino foi, como nós já falamos, o principal representante dessa vertente. E aqui trago, mais uma vez, um ponto bem em destaque. A escolástica é o último período da filosofia medieval. Antes dela, nós vimos o que? A filosofia patrística. E quando fala de patrística, tem que lembrar de Santo Agostinho, considerada a primeira fase da filosofia medieval, a patrística. Foi explorada por diversos padres que tentavam compreender a relação entre a fé divina e o racionalismo científico. E aqui trago para vocês uma representação de Santo Agostinho. Então, Tomás de Aquino representando a escolástica, Agostinho representando a patrística. E aqui um breve conhecimento. Quem foi Santo Agostinho? Foi o principal representante da patrística. Os principais temas explorados por ele são ecletismo, maniqueísmo, ceticismo, neoplatonismo e, fundamentalmente, a filosofia de Platão. Platão, prestem bem atenção. Então, olha aí, Agostinho e Tomás de Aquino. Agostinho da patrística e Tomás de Aquino da escolástica. E aqui nós temos ainda, ele abordou ainda sobre a autoridade da alma, sobre o corpo, a liberdade humana, o livre-arbítrio e a predestinação divina e o pecado. E essa questão, agora eu gostaria de mostrar a vocês,
o seguinte comentário abordar para vocês. Então, que nós temos o quê? Escolástica é uma filosofia de teor cristão, mas lembrar que é justamente o que? Basear, da base, certo? Racional, a fé, certo? Falar de escolástica, entre outros nomes, como nós vimos, como Santo Anselmo, nós temos a figura de Tomás de Aquino. E lembrar da questão da influência aristotélica de Aristóteles. E lembrar que antes da escolástica, nós tínhamos a patrística, certo? Que é justamente uma vertente ligada ao nome de Santo Agostinho. Então, dois grandes nomes, não é isso? Tomás de Aquino para a escolástica e Agostinho para a patrística. Falar da escolástica é falar de um período que nós temos escolas, universidades, a fundamentação da fé, a filosofia grega, certo? Representada em especial por Aristóteles. Nós temos também essa formação, né, de sacerdotes da igreja, essa preocupação mais de fundamentar, preparar bem, certo? E nós temos essa questão de fundamentar a fé, certo? A razão. E é isso aí, são esses pontos que nós estamos observando. Gostaram? Então, o que eu peço a vocês é que pesquisem mais sobre a escolástica. Mais uma vez, mando um abraço para a Isabela, a professora de Libras, para a Ana Macária, técnica do som, e todos vocês. Também mando um abraço aos professores técnicos do ensino religioso da GEPAF. Um forte abraço e mais adiante teremos outra aula. Forte abraço, gente.